Bom dia, bom dia amigos, bom dia meus irmãos, bom dia, que a graça de Deus e que a bondade do Senhor continue conosco, continue com você, com a sua casa, com a sua família, que a bondade do Senhor continue sendo derramada de forma que você possa sim continuar vivendo uma vida repleta de realizações, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, né? Tem cuidado de você, tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de nós e, como você já sabe, a nossa expressão é a expressão sim da alegria de chegarmos até aqui, chegarmos vencendo, chegarmos aqui vivendo e vivendo a bênção de Deus, vivendo aquilo que Ele tem prometido, né? Que é o mais importante, é saber que Ele tem cuidado de nós. Que o seu dia seja excelente, que o seu final de semana seja excelente, que Deus continue contigo, viu? Deus te abençoe. Bom, hoje, aí o Marcos está chegando, meu amigão. Deixa eu contar um segredo para vocês. Semana passada eu disse do Marcos, meu amigo, e eu disse que ele está lá em Campo Grande, mas eu esqueci de um detalhe tão importante. Campo Grande do Sul, aliás, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, a cidade capital, Mato Grosso do Sul. Meu amigo Marcos, meu amigo, a sua esposa Mercedes, Esther, Wilson, o Jean que está longe, a sua esposa, família abençoada aí. Toninho também está chegando, Toninho hoje agraciando aí com a sua presença. Deus te abençoe, Toninho. Outros irmãos que estão também já chegando aí para participar conosco desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe grandemente. É isso aí, Marcão. Viva a vida, né? Que a paz seja conosco sempre e a vida que Deus nos dá. É isso aí. É isso aí. Vivamos a vida de Deus. Bom, hoje eu quero ler com vocês um texto. Bom dia, Tarinho. Tá lá, um texto em Números 21, capítulo 21, os versículos aí de 4 a 9. E nessa tradução que está aqui, está escrito assim: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Está lá em Números, né? De 21, do 4 ao 9. Tem uma referência também de Números 11. Bom, a história aqui se passa com o povo de Israel. Quem já conhece um pouco mais profundamente a questão da história de Israel, vai lembrar de que Israel era um povo preso no Egito e vivia como escravo no Egito, e agora ele é tirado do Egito por Moisés e encaminhado pelo deserto. Ele vai a caminho daquilo que Deus tinha prometido, uma terra para eles poderem chamarem de sua, uma terra própria, saírem daquela condição de escravo. Mas eles passaram durante muito tempo caminhando nesse deserto em função como resultado das próprias escolhas que eles fizeram durante esse trajeto, né? E uma das coisas que eles fizeram foi justamente ter esse tipo de atitude, né? Bom, você já viu alguém reclamando por ter de comer arroz e feijão todo dia e desejando outros alimentos que não aqueles? Foi mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel nesse dia, nesse tempo, né? Eles estavam reclamando do maná. O que era o maná? O maná era um alimento especial que era dado por Deus ao seu povo, mas eles não queriam mais comer aquela comida miserável. Na visão deles, uma comida miserável. Deus, quando tirou Israel do Egito, Deus se comprometeu que sustentaria o povo durante toda a caminhada. Então Deus enviava o maná, uma comida
própria, uma comida preparada por Deus, para que eles subsistissem naquela condição difícil que era transitar pelo deserto. Deus preparava a água, Deus preparava a sombra para refrescar durante o dia, Deus preparava a lua com claridade para que eles pudessem também caminhar à noite, ou seja, Deus tinha ali preparado toda uma estrutura para que eles pudessem caminhar pelo deserto. Na verdade, não era apenas o maná que se queixavam, mas do modo como o Senhor os sustentava e dirigia suas vidas. Tudo era igual. Queriam outras opções de refeição e não aceitavam o que recebiam de Deus, sem considerar que não precisavam caçar, plantar, colher. Seu alimento caía literalmente do céu. Então, no comentário, o que acontecia? Caminhando pelo deserto, é lógico que o grande trabalho que eles tinham era de chegar na Terra Prometida. Era a proposta dada por Deus e era o compromisso que eles tinham. Olha, Deus disse a eles para eles caminharem em direção a essa Terra Prometida, e o restante Deus fazia. Mas a insatisfação é tremenda, né? A nossa insatisfação humana não é diferente do que aquele povo começou a praticar naquele tempo. Será que muitas vezes também nós não agimos assim? Reclamamos do que Deus nos dá porque desejamos algo diferente e esquecemos de agradecer pelo igual de todo dia, por meio do qual o Senhor nos sustenta. É o igual de todo dia, que na nossa visão é igual. Na realidade, trata-se da nossa insatisfação. O quanto é que Deus tem feito por você? O quanto é que Deus tem feito por mim? De quais situações nós já vivemos? Quais situações nós já vivemos e que Deus nos deu livramento, Deus nos deu socorro, Deus providenciou uma forma de que nós pudemos escapar do pior, porque Ele estava ao nosso lado, Ele estava nos sustentando com mãos fortes. Mas Israel também viveu esse sustento, mas reclamou. E o que mais surpreende quando você olha a história de Israel, e eu vou te dizer que na nossa história também o que mais surpreende, é que nós nos esquecemos de onde nós estávamos. Nós nos esquecemos das coisas que nós já vivemos. Israel era escravo no Egito, ele vivia como um povo escravo, trabalhava para o Egito. E ele diz que tem saudade daquele tempo em que ele era escravo, né? E porque eles se lembram das coisas que eles tinham no Egito sendo escravos. Ou seja, só porque eles tinham uma carne, talvez, no ponto de vista deles, uma carne melhor, ou uma refeição mais variada, e no ponto de vista deles, isso era bom. Apesar de serem escravos, apesar de não terem posses, apesar de tudo que produzissem serem para o Egito. Ou seja, a vida de escravo para eles, e só por causa desse momento em que eles estavam vivendo, era melhor do que a vida que eles estavam tendo no deserto. Mostra a ingratidão, mostra a incompreensão de quem são e do que estão vivendo. Eles estavam a caminho de uma terra que era deles. Então, posso dizer, firmado no texto bíblico, que isso era um tempo. Era somente um momento em que eles passariam por aquela condição de deserto, mas que lá na frente Deus já tinha preparado a terra, Deus já tinha preparado uma condição melhor. É interessante que quando você lê a história de Israel dentro do Egito, dentro da passagem pelo deserto, você vai vendo que Deus em todos os momentos, Deus está dando livramentos a Israel. Deus está permitindo que Israel conquiste também dentro do deserto. Conquiste lutas e batalhas que ele enfrentou durante essa caminhada. Porque era muita gente e ao passar por algumas terras, eles não eram bem recebidos. Mesmo assim, Deus providenciava o livramento, Deus providenciava o escape, Deus providenciava a vitória naquelas guerras. Então, Israel nunca esteve sozinho no deserto. Sempre Deus esteve ao seu lado, amparando e dando a ele a condição de vencer, né? Agora, como funciona a mente humana? Caminhando para o melhor, seguindo para uma promessa maior, ainda lembra do passado, reclamando, dizendo que o passado era melhor, o passado de escravidão era melhor, e o que ele tem nesse momento não é o suficiente. Entenda, Israel não tinha falta de nada. Todos os dias o Senhor mandava o alimento necessário para aquele povo.
Todos os dias o Senhor atendia à necessidade daquele povo. Não é porque eles estavam passando necessidade, é porque simplesmente havia no coração deles um sentimento de ingratidão, um sentimento de incompreensão. Na realidade, eles não entendiam naquele momento, mas o que era que Deus tinha planejado para eles. E me parece que voltar ao passado, voltar atrás, viver como escravo, me parece que eles entenderam que era melhor. E aí não tem como nós não trazermos essa experiência para a nossa vida hoje. Quando nós olhamos a nossa vida e ficamos aí reclamando das situações que vivemos hoje, sabendo que lá atrás vivemos circunstâncias piores e o Senhor nos deu condição, o Senhor nos tem ajudado e o Senhor nos tem sustentado para vivermos tempos melhores. Tempos melhores, a caminho daquilo que é a sua promessa. A caminho da promessa que Ele tem para nós. O tempo presente já é presente. O tempo de hoje já é um presente de Deus. O tempo de presente, quando eu digo que é um presente, é fazer uma alusão mesmo, de ser um presente. É uma dádiva que Deus nos dá para que possamos então vencer, para que possamos então chegar naquilo que Deus nos prometeu. As reclamações dos israelitas, então, chegou a ser uma ofensa, passou a ser uma ofensa a Deus. E o que nós fazemos quando nós colocamos as nossas insatisfações em evidência? Olhando aí tudo que nos acontece e reclamando com Deus de por que está desse jeito, por que é desse jeito, onde Deus está, né? Nessa história toda, nós às vezes reclamamos onde Deus está, olha o que Deus está fazendo, permitindo que nós passemos por determinadas situações. Então, para isso, lá no caso de Egito, Deus ainda castigou o povo com a aparição de serpentes. Mesmo assim, depois que o povo entendeu com a aparição da serpente, ele falou, olha, Deus não se agradou, então nós precisamos pedir perdão ao Senhor para que a nossa caminhada retome em direção à terra prometida. Então, Moisés, ore a Deus para que Deus então nos dê o escape desse mal que tem agora cometido, e Deus então dá a Moisés a forma para que aqueles homens, se arrependendo, pudessem então continuar a caminhar em direção à terra prometida. Mais uma vez, Deus revela a eles, olha, calma, né? Calma, se ajustem, se amoldem àquilo que eu estou ensinando para vocês, se amoldem àquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem, se amoldem e descansem naquilo que eu prometi para vocês, porque caminhando dentro desse processo, dentro desse entendimento de estar diante da vontade de Deus, vocês vão chegar à terra prometida, vocês vão alcançar a vitória, vocês vão alcançar aquilo que eu tenho preparado para vocês. Mas vocês precisam entender e serem gratos a Deus dizendo, né, gratos a mim por aquilo que eu tenho providenciado. Porque você pode não ter entendido, mas eu não tenho te desamparado. E para nós é a mesma coisa. Olha, pode parecer que é difícil, pode parecer que está difícil, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. A questão é que o nosso egoísmo também é grande, né? Falei da nossa ingratidão, falei da nossa incompreensão e falei do nosso agora de sermos egoístas, né? Por quê? Porque queremos sempre para nós e sempre queremos mais. Sempre queremos para nós e sempre queremos mais. Então, por que ainda nós continuamos exigindo de Deus que Ele sempre haja melhor para conosco, né? Nós sempre temos a melhor opção para que Deus faça. Na nossa opção, no nosso entendimento, a gente sempre sabe o que é melhor para nós. Então, mesmo que muitas vezes eu reclamo em vez de agradecer, eu me surpreendo com a misericórdia de Deus. Mesmo que muitas vezes eu me comporte igualzinho esse povo de Israel, olhando Deus fazer, olhando o cuidado de Deus e percebendo que Ele está conosco,
percebendo que Ele tem direcionado e Ele tem nos livrado de tantas situações piores, apesar da minha incompreensão, apesar da minha ingratidão, apesar do meu egoísmo. Eu vejo nisso a misericórdia de Deus em nos ajudar, mesmo quando, porventura, nós fracassamos e temos esse tipo de comportamento, como teve o povo de Israel naquele momento, né? Na realidade, o que preciso, e eu preciso, e você precisa, é estar sempre atento, estarmos sempre atentos que quem é o Senhor é Ele. Ele é o Senhor e Ele tem o melhor. Quando eu tenho essa fé, quando eu tenho esse entendimento, eu passo então a viver uma vida melhor, sabendo que o cuidado dele é para todos os momentos. O cuidado dele é pleno e vai do início ao fim. A promessa de Deus, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Se nós nos ajustarmos à forma como Ele determina que seja a nossa parte, ou seja, façamos a nossa parte, aquilo que Ele determinou, olha, essa parte é para vocês fazerem. Se nós nos dedicarmos a nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, não tenha dúvida que a parte dele, Ele cumprirá até o fim. Deus deseja que nós aprendamos a depender dele. Ele nunca vai falhar conosco. Creia nisso, Deus nunca irá falhar conosco. Precisamos aprender a depender dele, a descansar na sua vontade, aceitando com gratidão aquilo que ele nos tem proposto. Deus não nos deixa faltar nada. Deus sempre age em nosso socorro. Deus sempre age com as mãos estendidas, pronto a nos atender nas emergências, nas necessidades, nas dificuldades que a vida nos apresenta. Ele dá a situação, ele sempre dá uma solução a uma situação que nós encontramos, que nós nos encontramos durante a vida. Como um pai, ele espera de seus filhos obediência e não as nossas reclamações. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Tira esse espírito reclamador, esse espírito preocupado, de como será. Tira esse espírito preocupado de como será e descansa naquilo que o Senhor tem prometido. Se um pai humano, se uma mãe humana, sabendo que os seus filhos precisam, ela se movimenta de todas as formas, usa todas as suas energias para cuidar desse filho, você imagina Deus com a sua capacidade, criador de tudo, é aquele que fez tudo, o que ele então não está disposto a fazer para atender aquele que lhe é fiel, aquele que lhe é obediente. Então, que você também tenha essa disposição. Entenda o tempo, entenda o momento, entenda de onde o Senhor te tirou e aonde Ele pretende te levar. Entenda o hoje como um presente de Deus para que possa acontecer o futuro. Entenda o hoje como um presente de Deus para que haja um futuro e esse futuro Ele já preparou. Sim? Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós e não tem sido diferente, Senhor. Foi com Israel naquela condição de deserto e não é diferente conosco. Às vezes nos sentimos também passando pelo nosso deserto, passando pelas nossas dificuldades que são e fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história, fazem parte de um processo de crescimento, fazem parte de um processo que o Senhor nos tem permitido para que um dia alcancemos sim a tua promessa. Então o Senhor nos dá a graça. Para, Senhor, termos um coração agradecido, temos um coração compreensível, temos um coração não egoísta, mas um coração que possa sempre observar e cumprir com o teu querer. Senhor, dá-nos essa graça, dá-nos, Senhor, a humildade, Senhor, para caminhar contigo, dá-nos, ó Pai, o entendimento necessário para viver os teus ensinamentos e a tua palavra. Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia de graça, um dia de vitória. Dá-nos um dia, Senhor, cobertos por Ti, pelo Teu cuidado. Que esse dia seja maravilhoso dentro daquilo que o Senhor tem planejado para nós, ó Pai.
Dá-nos também um final de semana cheio da tua presença, cheio da tua graça. Cobre-nos com o teu sangue. Livra, Senhor, de todo o mal. Senhor, eu te peço pela vida do Hamilton. Senhor, cuida desse homem, cuida dessa pessoa. Senhor, fala ao seu coração, transforma os seus pensamentos e dá a ele, Senhor, a alegria da tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. É isso aí, Tony. Confiante naquilo que o Senhor tem preparado. Tenho certeza absoluta que Ele sempre tem preparado o melhor. No próximo domingo estaremos na Comunidade Cristã Fonte de Vida, pela parte da manhã, 9 horas da manhã, num projeto especial de ensino falando de oração e as suas implicações, a oração e como, né? Uma das implicações de oração do tema oração é como orar. A oração que Deus ouve, a oração que Deus não ouve. E aí nós vamos trabalhando aí o tema oração, de forma que aprendamos cada dia mais a falar com o nosso Pai. Rua Desembargador Silva Pereira, 183, às 9 horas da manhã, e depois às 18h30 o nosso culto dominical, na palavra ali do pastor Paulo Roberto, que é o presidente local. Sim? Grande abraço a vocês, Deus te abençoe, um excelente final de semana aos meus amigos, Deus os abençoe, abençoe todos vocês, que a graça seja abundante na vida de todos. Sim? Grande abraço, fiquem com Deus, até sexta.